aí, cara, encheu a paciência, não gostou de ver... Tem um ego muito grande, ele não... Dezenas de milhares de pessoas chamando ele de burro. Tomou o gol de empate, poderia até ter perdido o jogo depois. Como pegou mal o pedido de demissão do Renato, né? Isso da internet incomodam tanto o Renato. Me surpreendeu muito, cara. Mas das saídas do Renato, mais... Foi um xingamento analógico mesmo, né? Viva a voz de uma multidão no estádio. Burro, burro. Zé... Ele não tem rede social. Por que ele precisa se incomodar com rede social? Que agora há pouco o staff dele soltou uma nota. O futebol brasileiro foi sacudido por uma notícia inesperada. Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. A decisão veio logo após a eliminação para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em coletiva, Renato contou que preferiu comunicar sua saída diretamente ao presidente Mário Bittencourt antes mesmo de falar com a imprensa. Pouco depois, o clube confirmou em nota oficial não só a saída do treinador, mas também o desligamento de seus auxiliares, Alexandre Mendes e Marcelo Salles. A repercussão foi imediata. Nomes como André Rizek, Jéssica, Ricardinho e Ledil Carmona analisaram o caso ao vivo, demonstrando indignação e preocupação com o momento delicado do tricolor. Para eles, a saída repentina de Renato só aumenta a instabilidade dentro do clube, que já vinha acumulando críticas por atuações abaixo do esperado. É um Fluminense que tropeçou nele mesmo, né? Uma eliminação que, por incompetência do Fluminense, não foi mérito do Lanús, foi uma incompetência do Flu, especialmente na segunda etapa, e a gente vai discorrer ao longo do programa dos motivos que fizeram o Fluminense não conseguir essa classificação que parecia estar nas mãos naquele primeiro tempo. Agora, como pegou mal o pedido de demissão do Renato, né? Se a gente analisar o pós, além do pedido em si, mas a repercussão desse pedido pegou mal para o treinador, não pegou legal. Ninguém achou que existia uma justificativa para o Renato agir desta maneira, sendo que tem um Fluminense que está a 4 jogos, né? Que pode ser campeão da Copa do Brasil, ainda está em jogo, está no páreo, que tem um Campeonato Brasileiro na 8ª colocação. Eu senti que o Renato se precipitou. Talvez pela cobrança das redes sociais, pelos gênios que tentam opinar no trabalho dele. Ele tem um ego muito grande, ele não tolera muita gente opinando no trabalho dele que ele desenvolve. Seja talvez porque ele não gostou do comportamento dos jogadores. Me pareceu que uma decisão tomada assim, no calor do momento, por um treinador tão experiente e acostumado com pressão, o Renato não é novato, me causou a impressão que talvez ele tenha perdido o grupo, assim, ou que ele não tenha mais sentido aquela firmeza na continuidade do trabalho, nessa relação com os jogadores. É uma impressão que eu tive. Porque para o Renato, do que a gente acompanhou o Renato, que segura a onda muito bem, que segura a pressão, que controla todos os agentes aí, diretoria, a própria torcida, ainda que tenha pressão na torcida, ele consegue controlar e ele vira o jogo muito rapidamente, podendo ser campeão da Copa do Brasil, estando muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, achei precipitado. E para um treinador assim tomar uma decisão dessa maneira, não sei se ele está responsabilizando os gênios da internet por uma outra coisa que pode estar acontecendo na relação dele com os jogadores. Mas sobre a demissão do Renato, eu conheço o Renato há 38 anos, eu conheço ele relativamente bem, desde 87, quando ele veio para o Flamengo, como jogador. Me surpreendeu muito, cara. Uma das saídas do Renato mais impactantes que eu vejo, mais surpreendente. E essa justificativa das redes sociais, cara, eu acho não... pode ser até um ponto, mas se for esse o ponto, então ele vai parar com a carreira, ele está desistindo de ser técnico, porque ele vai conviver, se ele for para outro clube, ele vai conviver com as redes sociais, com influencers, com toda sorte de perfis que vão opinar. As pessoas opinam, cada vez opinam mais, tem mais espaço para elas opinarem e faz parte do jogo, no atual jogo democrático da comunicação. É uma nova comunicação, não só no esporte, na política, na economia, na arte, na música, em qualquer lugar. Tem opinião boa e tem opinião ruim. Você tem que saber lidar com as redes sociais. Eu acho que eu lido razoavelmente com as redes sociais. Por exemplo, eu tenho X, eu sigo quem eu vejo, eu não vejo nada... Qual a sua conta no X, Led? Não, é fake. Tá. Eu não posso falar. Eu não... Agora, eu sigo... Então você lida bem não tendo conta? Mas eu uso. Sim? Eu uso com convicção diariamente e me informo. Eu não posto. Eu não dou opinião. Eu dou opinião aqui, onde me pagam. Eu vou dar opinião onde não me pagam. Então, se eu pagar 50 centavos por opinião para você no X, só para ter o deleite de poder ler você sobe esse budget, esse budget que a gente começa Mas eu convivo bem com as redes sociais. De vez em quando eu sou xingado, eu sou ovacionado, como foi há um mês atrás, num jogo do Campeonato Brasileiro. Ovacionado? Foi ovacionado pelas avessas. Mas
Ok, beleza, mas eu não li nada que falaram. Mas eu sei que eu fui ovacionado. Agora você tem que saber lidar com isso e usar as redes sociais com o lado bom que elas têm. E o Renato é um cara inteligente, não me surpreende esse tipo de atitude dele. Ele não tem rede social, por que ele precisa se incomodar com rede social? Lembrando também que assim, ontem ele foi xingado de burro por milhares de pessoas, né? Foi só ontem, foi várias vezes, ele e todos os técnicos do mundo. É que assim, a gente fala muito em rede social, ontem foi um xingamento analógico mesmo, né? Viva a voz de uma multidão no estádio, burro. Zé, que não existe nenhum... técnico no futebol mundial que não tenha sido chamado de burro. Perfeito. Não existe. Então, essa justificativa também, eu acho que deve ter coisa mais séria dentro do Fluminense que tem incomodado o Renato para ele sair desse jeito intempestivo que ele saiu, já classificado para uma semifinal, depois de levar o Fluminense à semifinal da Copa do Mundo. Acho que a gente vai ter que exercer o nosso papel de jornalista e tentar descobrir o que aconteceu lá dentro. Então, a gente, lógico, o que a gente vê de fora do futebol, que chega como notícia ou às vezes como colocação, no caso ontem, né, a gente está falando do Fluminense e da saída do Renato, a gente procura interpretar porque, na verdade, a gente não sabe o dia a dia do clube, né, o que acontece no treinamento, no vestiário, numa preleção de jogo, numa chamada de atenção, enfim, isso são circunstâncias que muitas vezes elas são um pouco diferente daquilo que a gente imagina e até muitas vezes daquilo que é passado para fora, né? O convívio, a minha vivência de quase 20 anos aí de futebol, existiram algumas situações e não é você mentir, mas às vezes você pode omitir situações, né? E ter justificativas para poder justificar uma situação, no caso uma demissão, né? Não conheço assim o Renato a fundo para entender ou para tentar interpretar o que realmente aconteceu. Agora, pelas conquistas dele, uma justificativa assim pequena, entendeu? Por isso, mas se existe algo a mais, ou se aconteceu, ou se estava acontecendo, aí a gente não tem como saber, porque o dia a dia do clube a gente não tem esse convívio, é até assim, ruim a gente querer, né, comentar sem saber. Agora, não se justificava uma saída independentemente da eliminação, que foi dura, foi. Fluminense é melhor que o Lanús, é melhor que o Lanús. Jogou o primeiro tempo para fazer 2, 3, 4 gols, jogou. Segundo tempo desorganizou, desandou, tomou o gol de empate, poderia até ter perdido o jogo depois, né? Porque desarrumou de uma forma, com mudanças, com atitude dos jogadores, com entendimento, enfim, isso aí. Eu acho que, na verdade, o Fluminense ele já teve um problema no primeiro jogo. Né? O primeiro jogo do Fluminense já poderia ter sido diferente, se fosse um pouquinho mais, vamos dizer assim, se arriscasse um pouquinho mais, se fosse ambicioso, um pouquinho mais, sabe, com o objetivo de ganhar o jogo, sabe, eu acho que ele teria já conquistado um resultado melhor lá. Mas enfim, a consequência de uma eliminação... Ele levou um gol no finalzinho do jogo, na Argentina, finalzinho do jogo. Pois é, a consequência de uma eliminação da saída de um treinador, né? E hoje, lógico, a diretoria do Fluminense deve estar agora quebrando a cabeça para poder arrumar. A sorte do Fluminense, e acho que sorte e competência também, é que assim, tem um cara lá, que é o Marcão, né? Que está lá há muitos anos, que é um cara que entende do clube, que trabalha bem, que tem entendimento de futebol. Já assumiu umas 15 vezes. Que já assumiu e às vezes que assumiu sempre deu conta, né? Então assim, isso traz uma, vamos dizer assim, nesse processo todo de crise, nesse momento assim, né, de confusão, traz um pouco de tranquilidade, porque pelo menos você tem um cara lá para... Eu acho que mais que sorte, até o mérito, né, do clube, sabendo que a roda gira assim no Brasil, exatamente, tem a sua comissão permanente. Exatamente. Porque você sabe que você pode perder técnico ou o técnico ir embora. Eu posso estar equivocado, né, na minha apuração, na minha conclusão da história. Na minha conclusão da história, com as pessoas que eu ouvi, não teve nada além de uma insatisfação. O Renato ficou muito... O Renato acha que
merecia mais carinho, acho que merecia ser mais valorizado. Na visão do próprio Renato, ele vinha fazendo um trabalho de excelência, levando o Fluminense além até do que esse elenco poderia dar, e no entanto estava sendo cobrado de todas as coisas ruins, de qualquer tropeço. E aí, cara, encheu a paciência, não gostou de ver dezenas de milhares de pessoas chamando ele de burro, e para surpresa de todo mundo no clube, porque ninguém esperava essa demissão, da maneira como foi, entregou o cargo. E deixou, como vocês falaram, o clube numa situação delicada. Pelo menos a conclusão a que eu chego, mais simples do que muita gente pode interpretar. Essa é a minha conclusão. Se está certo ou errada, vamos aguardar. Mas o que eu mostro para vocês foi a fala do Renato. Ele deu a entrevista inteira, justificando as alterações, o jogo, e ao final da entrevista comunicou que estava indo embora. Os da internet incomodam tanto o Renato que agora há pouco o staff dele soltou uma nota em que volta a usar essa expressão. A parte final ele fala muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de gênios que acham que sabe tudo, mas que na verdade estão destruindo o futebol. Disse o Renato que, assim, sentiu, é o termo que se usa, já que ele está usando na internet, é o termo que a galera usa na internet quando alguém... Sentiu. Sentiu. E assim, Zé, que eu acho, a gente estava falando antes, né, que o Renato achava que o trabalho dele era muito bom e que as críticas não eram... Eu acho que existia um exagero nas críticas em cima do Renato. Existia. Acho que algumas coisas, a cobrança é muito grande e, de fato, o torcedor às vezes pega no pé com determinados jogadores e acredita que aqueles jogadores não podem entrar em campo em hipótese alguma, só que é o treinador que está acompanhando o dia a dia. O Renato tem os seus jogadores preferidos, sempre teve, aonde ele passou, mas qual é o treinador que não tem? Alguns jogadores de confiança. O Fluminense poderia jogar mais em alguns jogos? Poderia. Acho que ontem o Renato errou em algumas substituições, mas não acho que a culpa é totalmente dele. Alguns jogadores simplesmente não deram as respostas, ficaram completamente perdidos em campo, atônitos, tendo 1-0 no placar antes de tomar o gol de empate. Então, não dá para colocar toda a responsabilidade em cima do Renato, sabe? Acho que nesse momento... Eu entendo que o Renato tenha se sentido talvez muito frustrado com a cobrança, mas ao mesmo tempo, com a experiência dele, ele deveria saber lidar com isso. Entender que às vezes a bolha da internet é uma bolha, não corresponde ao todo. É que ontem foi o estádio, né? Assim, o estádio em uníssono chamando ele de burro. Não foi a primeira vez também que ele passou por isso. Eu assim, opinião, né? Eu acho que o trabalho dele era bom no Fluminense. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que Renato Gaúcho fez bem em pedir demissão, mostrando que não via mais condições de seguir no comando do Fluminense? Ou acredita que ele deveria ter permanecido e tentado recuperar o time nesse momento de turbulência? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!